Diga, príncipe de Deus. Então fala para alguém do seu lado, você é um príncipe, uma princesa. Eu quero falar para vocês de algo que está na mente de Deus antes de criar cada um de nós. Amém? Todo criador, todo inventor, ele tem na mente dele um propósito. Alguém que desejou criar um carro, um foguete, um computador, ele tem na mente alguma coisa. Por exemplo, nós temos a pessoa que inventou o avião. A ideia era que ele fizesse transportes, que não fosse usado para a guerra, por exemplo. Da mesma forma, Deus criou o homem e a mulher, não para ser pessoas comuns, mas para serem príncipes de Deus. Por isso que no final dos tempos nós seremos constituídos reino e sacerdócio real. Quer dizer, seremos sacerdotes reais de Deus. Amém? Então diga, teu futuro é ser um rei, uma rainha. Então no caminho você é um príncipe, amém? Então no reino do Messias que está chegando, que será constituído de príncipes de Deus. Então é muito importante estudar sobre isso, que estava na mente de Deus. 1 Reis capítulo 4, verso 7 diz assim, repita comigo: e tinha Salomão 12 príncipes sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. Cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E esses são os seus nomes. E começa falando, o primeiro dele é Ben-Hur, das montanhas de Efraim. E segue uma lista de nomes de príncipes. Diga comigo, Espírito Santo, fale comigo nesta noite. Estenda a sua mão e diga, todos os demônios calem-se, que não me roube a palavra, que essa palavra caia no meu coração, dê frutos a 30, 60 e 100 por um. Pode sentar. Muito bem. Eu quero fazer uma viagem com você para um tempo da eternidade, muito antes de Deus criar o homem. Diga, vamos viajar. Aperte o cinto aí. Está preso aí? Então diga, Ezequiel 28, de 13 a 19. Fala de um tempo na eternidade antes da criação do homem. Olha o que está escrito. Ezequiel 28, de 13 a 19, diz assim: estavas no jardim do Éden. Então diga, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, vai falando, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbono, esmeralda e o ouro. Diga, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia que fostes criado, foram preparados. De quem está falando essa passagem bíblica? Diga, de quem? Está falando de Satanás. O anjo perfeito, bonito, que quando ele voava, o corpo dele era formado para que ao contato com o ar saia sons, música, lindíssimas, harmoniosos. Era tão bonito, tão iluminado, tão cheio de sabedoria, e tão rico,
e a sua função era administrar riquezas. Amém? Preste atenção, nós falamos essa semana que Baal tem 4 príncipes que vêm roubar, matar, destruir, fazer danos. Deus também tem príncipes. Então Deus determina a esses príncipes que eles façam algumas coisas, algumas atividades. Satanás, o anjo perfeito, quase perfeito de Deus, ele foi criado para administrar riquezas. E entre as riquezas, maiores riquezas dos céus, tem uma palavra estranha. Diga que é estranha. O que é para Deus rico, o que é para Deus é valioso. Então Deus coloca Satanás para administrar riquezas e adoração. O que quer dizer isso? Que a adoração para Deus é muito rico, muito valioso para Deus. Por isso em toda a Bíblia, que se você acompanhar a Bíblia, você vai associar adoração com manifestação de riqueza. Então aqui o primeiro versículo que eu quero dar para vocês, que diz assim: ele estava sobre pedras preciosas. Então Satanás estava sobre pedras preciosas, riquezas. Isso quer dizer que ele determinava quem seria rico e quem teria mais ou menos. Então Deus entrega para Satanás essas coisas, essa administração. E ele tinha também o conhecimento, a Torá. Ele sabia tudo. E os anjos de todas as galáxias vinham para consultar com ele sobre qualquer dúvida de conhecimento. E ele se corrompeu. Olha só, dá uma olhada. Tu eras querubim ungido. Diga querubim ungido. Então diga ungido. Preste atenção na palavra. Para proteger te estabeleci. Deus está falando com ele. Diga, para proteger te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Diga, no monte santo. Diga, onde ele estava? Monte santo de Deus. No meio das pedras esfogueadas andava. Diga, no meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou, diga, iniquidade em ti. Então ele era perfeito, era sábio, tinha riqueza, até que não funcionou mais. Então aqui é um propósito. Quando a pessoa perde o propósito pelo qual foi criado, ele cai. Ele deixa de ter finalidade, assim como o sal, que para de salgar não presta mais para ser sal. A luz que não alumia não serve mais para ser chamada de luz. E aquele que foi constituído para proteger, para andar no monte de Deus, para administrar riqueza, ele muda. Então observe. Agora os empresários, os príncipes estão aqui, diga aleluia. Olha só uma das funções de Satanás. Ó, diga, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, diga, lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Então ele era o protetor, ele era também o administrador, ele era o maior comerciante das galáxias. Repita comigo, o maior comerciante. Isso está dizendo aqui, na multiplicação do teu comércio. Então é por isso que as pessoas aqui na terra, os homens têm um desejo de comercializar, de crescer, de ter roupas bonitas, de enriquecer, que tem um propósito, tem um porquê disso, mas não é o que você pensa. Daqui a pouquinho eu vou falar. Ele era o administrador das riquezas de Deus, e diz assim: elevou-se o teu coração
por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então diga, ele foi lançado por terra. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então é interessante se acompanhar. Ele estava no monte de Deus e foi lançado por terra. Então diga, lançado sobre a terra. Alguém que estava lá no monte de Deus, no jardim do Éden. Estou falando de alguns milênios ou bilênios antes de Gênesis capítulo 1. Amém? Então ele administrou mal. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Amém? Aqui está falando do querubim ungido, Satanás. Foi constituído por Deus para administrar riquezas. Então preste atenção onde Satanás caiu e onde os homens caem hoje. Então diga, questão de mentalidade. Quando você vem na igreja e fala assim, eu quero um emprego, isso é egoísmo. Eu quero um carro, é uma oração egoísta. Tudo que você pede em relação a ti é uma oração egoísta. Ela pode ser atendida? Pode, mas não é a questão de pode ser atendida ou não pode ser atendida. A questão é a mentalidade que está por trás dessa oração. Diga, que mentalidade está? Escravo. Sabe o que Deus dá para escravo? Esmola. Porque é o que ele pede. Toda pessoa, principalmente no terceiro mundo, é escravo. Eles não sonham com coisas grandes. Eles pedem coisa por dia. Senhor, eu preciso do pão hoje. Senhor, eu preciso de tal coisa para amanhã. Agora veja o que um rei pede. Salomão ora a Deus e diz, Senhor, quando Deus diz para ele, pede-me o que queres, o que ele diz? Senhor, eu sou um rei. Pergunta, o que é um rei? É um provedor, é um pai maior, ele tem milhões de filhos para sustentar. A honra de um rei é dar comida para todos o seu reino. A honra de um rei, vida física, dar comida, vida emocional, trazer alegria para os seus filhos, tá? Vida financeira, trazer casa e bens para todos ter uma fazenda. No tempo de Salomão todos tinham fazenda, todos tinham gado, todos tinham riqueza, e ele trazer felicidade e proteção para todos. É isso que os governos prometem hoje nas suas campanhas políticas. Promete saúde, promete proteção, promete emprego, né? Então a honra de um rei é que ele traga para as pessoas e os seus filhos bem-estar. Quanto que um rei precisa por mês? Ele precisa talvez 1 bilhão. Quanto ele vai pedir? Senhor, eu preciso 1 bilhão por mês, porque eu tenho 999 mil pessoas para comer. Qual o pedido de um rei? Pelo seu povo. Qual o pedido de um esmoleiro? Senhor, eu preciso de pão hoje. Qual o pensamento de um mendigo? Ele se queixa do governo. O governo não dá emprego, o governo isso, o governo aquilo. Ele se queixa de tudo ao seu redor. Mas um rei se preocupa em que ele sabe que ele precisa levar comida, estudos, proteção para as pessoas. Então é questão de mentalidade. Você tem a mentalidade de príncipe ou de escravo?
Que tipo de pedidos você faz a Deus? O Senhor manda cliente para mim, escravo. O Senhor manda dinheiro para mim, pagar o aluguel amanhã, escravo. O Senhor manda dinheiro para mim construir uma cidade para abrigar 1 milhão de pessoas, príncipe. Estou falando com príncipes ou com escravos? Tua mente é de escravo ou de príncipe? Bom, Deus quer e precisa de príncipes. Diga, Deus quer e precisa de príncipes. Príncipes e reis precisam de escravos. Um rei só é rei. Só existe um reino. Quem é rei precisa ter um exército. Quem é rei precisa ter súditos. Então, súditos são os escravos. Então, quem precisa de escravo é um rei. Mas Deus precisa de príncipes, Deus precisa de reis. Por quê? Porque Deus é o rei dos reis. Ele procura os príncipes da terra. Diga por quê? Porque um príncipe, quando ele chega e traz comida para todo mundo, e ele é de Deus, as pessoas dizem, glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, né? Eu uso o nosso príncipe, uso o nosso rei. Primeira favela que eu preguei, eu levava caminhões de alimento, e todo mundo dizia assim, ele é um homem de Deus, e comia dando glória a Deus, e todas aquelas crianças que comiam, elas louvavam a Deus. Em 6 meses Deus me enriqueceu. E eu não sabia porque vinha tanta riqueza, tanta bênção, tanto dinheiro, tantos caminhões, tanto alimento. É porque as crianças davam glória a Deus, porque estavam recebendo. Então eu estava sendo apenas um canal de Deus. E as pessoas me viam como um príncipe. Aleluia. Então assim as pessoas glorificam a Deus. Agora vamos dizer que o rei é maligno, é diabólico, e ele tem muita riqueza. Quando ele distribui riqueza, as pessoas dão glória a Deus, dão glória ao diabo. Então a história conta, e toda a nossa Bíblia, se você olhar a Bíblia com olhos sem nenhum preconceito religioso, e se você apenas admirar e ver, você vai notar isso que eu vou mostrar. Observe só, no Gênesis capítulo 1 fala das origens dos céus e da terra. O dia que Deus criou os céus e a terra e colocou a planta do campo, que ainda estava em terra, né? Não tinha brotado ainda, Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar. Aqui está a nossa história. Querubim ungido, no meio das riquezas, ele caiu. Ficou vazio o lugar dele. Então diga, aquele que administrava as riquezas de Deus, diga, caiu. Ele falhou com Deus. Diga, falhou. Errou. Ele não fez o que devia fazer. Então é como um rei que deveria distribuir comida e não distribuiu. Deveria distribuir a riqueza e não distribuiu. Ficou para ele. Então ele se corrompeu. Ele amou as pedras preciosas, ele amou as coisas e ficou. E Deus então julgou ele e caiu. Aí o que Deus faz? Olha o que Deus faz. Formou o Senhor, Deus formou o Senhor, diga, o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vai lá, com os 2 ouvidos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Diga, uau! Quem morava no jardim do Éden? Hein? Quem que eu disse agora há pouco? Quem estava lá no jardim do Éden? Quem? Querubim ungido, o mais rico do universo, o que era administrava a riqueza de Deus, agora desceu para o abismo. E agora Deus levanta uma nova criatura,
para habitar o jardim do Éden. E lá aparece Joel. Diga lá, diga o seu nome aí. Diga o seu nome. E aparece lá o Adão, a Eva. Diga o seu nome. O José. Que mais aí? Diga seu nome, irmão, irmã. Aí está a explicação. Porque Deus criou você. Você entendeu a intenção? Caiu o gerente da empresa, tem que levantar outro. Onde que eu vou achar outro? Vou ver o José. Quem mais? Lizardo, vai falando aí. Você compreendeu? O grande patrão do universo, o grande empresário, criador, o arquiteto do universo, que criou todas as coisas, perdeu um gerente. Vai procurar outro. Onde vou encontrar alguém que será fiel na administração das minhas riquezas? Onde eu vou encontrar alguém que eu possa encher de ouro e ele não vai se corromper? Onde eu vou encontrar alguém que eu possa dar um carro zero e ele não vai faltar o culto para viajar e pisar no acelerador? Você compreendeu? Onde vou encontrar alguém que não se corrompe com as pedras preciosas? Onde vou encontrar alguém que eu possa entregar 1 bilhão por mês e ele vai gastar vamos dizer, ficar com 10% e distribuir no resto? Onde? Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Onde ele vai encontrar? Pessoas que o coração dele não será semelhante ao coração do querubim ungido que foi estabelecido no Éden. Pensa no Éden como uma empresa. O primeiro gerente administrou mal, caiu, e aí coloca na porta uma placa: tem vaga. Aleluia. E você diz: eu sou o candidato. Agora, para você provar para você que Satanás está desempregado, que ele está na rua da amargura, em Jó capítulo 1, ele aparece no meio dos anjos, e os anjos se apresentam para Deus, que os anjos vão lá prestar relatório todo dia. No meio dos anjos está Satanás, e Deus pergunta: e aí, Satanás, por onde andas? Diga lá, por onde andas? Diga, por que essa pergunta? Ele está falando com alguém que foi despejado da sua casa. Então diga, por onde anda, Satanás? Ele disse, rodeando a terra, como que faz um desempregado, procurando algum espaço, não tem onde ficar, foi despejado, está na rua. Então ele vai procurar a tua casa. Satanás, os demônios, eles precisam todo dia de energia, todos os dias eles precisam de poder, todos os dias eles precisam de adoração, eles precisam todos os dias que alguém alimente eles. Então Satanás está rodeando a terra, e aí Satanás vai e diz para Deus, aliás, Deus diz para Satanás: você está rodeando a terra por aí? Sim, estou por aí, desempregada. E aí Deus diz: tem visto lá na terra o príncipe Jó? Eu diga, príncipe. Jó era riquíssimo, Jó era o mais rico do Oriente, era a imagem e semelhança do pai dele, do patrão dele, imagem e semelhança de Deus. Ele representava Deus na terra. As pessoas olhavam para ele e pediam comida, ele dava. Ele era bondoso com todo mundo. E aí Satanás está com ciúmes. Satanás tem ciúmes de príncipe,
Então vamos lá. Satanás caiu, perdeu o emprego, ficou desempregado. O jardim do Éden foi esvaziado. E Deus então cria Adão e Eva. Diga aleluia. Olha só que coisa legal. Vamos lá, bem forte. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então diga, a formação do jardim do Éden. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, diga, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía, vamos lá, saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Diga lá, vida física, emocional, financeira, espiritual. Começa um rio de revelações. O nome do primeiro rio que saía da porta da casa do Adão, diga, o nome é Pison. Agora com os 2 ouvidos. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Então preste atenção na formação dos pensamentos de Deus. O primeiro gerente, o anjo, perfeito, lindo, se orgulhou, encheu o coração dele de orgulho e administrou mal. Agora Deus levanta um homem, coloca lá no jardim, na porta do jardim há um rio de ouro, e ali há o obdélio e a pedra sardônica. Preste atenção, riqueza. O segundo rio é o Gion, que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio é Idekel, esse que vai para a banda do oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Então esses 4 rios que estão rodeando a terra e que saem do jardim, Deus agora entrega nas mãos de Adão e Eva. Então diga, qual o princípio aí? Qual a lição? O que estamos entendendo? Que Deus tira aquele administrador mau. E tem muitas passagens bíblicas que Jesus explica em parábolas do mau administrador, do mau lavrador que não pagava os impostos, e coloca outro. Então o dono da terra vem cobrar. Então agora com os 2 ouvidos, diga, o dono da terra. Diga, é Deus. Diga, o homem. Mordomo. Diga, o que é um mordomo? É um administrador do patrão dele. Jesus também conta parábolas sobre isso. Jesus fala da parábola do mordomo, aquele mordomo que foi mandado embora e agiu com sabedoria, distribuindo e perdoando os devedores que deviam para o seu patrão. Então tudo isso forma uma estrutura de pensamento que nós podemos deduzir que Satanás era o administrador de riquezas de Deus. Agora Deus coloca o homem. Então digo, o homem, Adão e Eva, eles eram as pessoas mais ricas da terra. Se você somar a riqueza do Bill Gates, Onassis, que já morreu, Rockefeller e tantos outros, você pensa que são ricos? São mendigos perto do Adão. Agora, o que você pensa? Que aquele anjo caído, ele olha para o Adão, ocupando a posição que era dele, ocupando o emprego que era dele, administrando a riqueza que ele administrava, administrando a adoração que ele administrava, adorando como ele. Diga, os ciúmes, a inveja. Então Satanás, vendo o homem administrando o que era o lugar dele antes,
ele planeja derrubar o homem. Então vamos lá, diga derrubar o homem. Aqui entra ensinamentos profundos. Primeira coisa que você precisa saber: Deus agora não entrega mais a terra definitiva para o homem. Ele faz um contrato, 6.000 anos, ou 7.000 anos. Eles vão assinar aí, Adão, contrato. Nesse contrato reza o seguinte: Deus quer se manifestar na terra, Deus quer habitar na terra, Deus quer que a sua glória se manifeste, Deus quer ser conhecido na terra. Então o contrato é esse: Deus quer ser conhecido, sua glória ser conhecida e se manifestar na terra. E uma cláusula que ele faz no contrato, e diz: Adão, eu quero manifestar através de você, do seu trabalho. Vamos lá? Deus vai se manifestar nessa terra através de você, o seu trabalho. Lembra que Satanás tinha um trabalho, o seu comércio se multiplicava. Então diga lá: Deus quer se manifestar através do teu comércio, Deus quer se manifestar através da tua empresa, Deus quer se manifestar através do trabalho de tuas mãos, Deus quer se manifestar nessa terra através de você. Então, ponto número 1, Deus é rico, ok? E somente alguém com cabeça de rei, com mentalidade de um rei, de mentalidade de um príncipe, poderá transmitir a imagem de Deus. Olha, Deus é assim. Deus é um rei, ele tem um reino, ele tem súditos, ele tem guerreiros, ele tem um exército, ele tem tesouros. Aleluia. Então Adão tinha o privilégio, junto com Eva, Adão e Eva, de ser representantes de Deus na terra, ok? Agora, se Deus coloca alguém para comandar as suas terras, comandar as suas riquezas, e ele já teve um gerente que lhe roubou, o que esse rei vai fazer? Diga: o segundo empregado que vai ocupar aquele cargo, ele vai ter cuidado, vai assinar um contrato por um período de tempo. Então, primeira coisa, o homem tem um contrato para 7.000 anos na terra, com a terra, ok? Segundo lugar, Deus vai fazer um teste e vai dizer: você vai ocupar a terra, mas você tem que pagar um imposto. Todo rei cobra imposto da terra. Se você pesquisar a história da Bíblia, Nimrod, um dos reis lá do passado, desde o tempo de Abraão: você quer morar nas minhas terras, Abraão? Ou o pai de Abraão estava morando? Sim, quero. Pode plantar à vontade, escolhe a terra que você quer, mas é uma porcentagem que você tem que dar por tudo que colher e por todos os animais. Quanto por cento? 10%. Tá bom, bora trabalhar. Passa um tempo, aquele rei diz: a partir do mês que vem, do ano que vem vai ser 20%. Aí o cara já fica meio assim, né? O terceiro e quarto tempo já começa agora, é 40%. Se você ler a história de Abraão, você vai descobrir que não dá para pagar mais isso. Está explorando. Os reis exploravam os súditos. Então é uma lei que existe desde o início da terra. Alguns reis que se intitulam dono da terra. Vamos pegar um outro rei, Faraó. Diga: Faraó. Começa cobrando impostos dos judeus e vai aumentando 20%, 40%, 50%, chegou a 90%. Daqui a um pouco o cara é escravo total, nem os filhos são mais dos judeus. Aí os judeus gritam: Senhor, nós somos teus filhos, Senhor. Aí Deus dá um recado, preste atenção no recado: você escolhe a quem você quer servir. Ou serve Faraó, ou serve a Deus. Escolhe. Diga: escolha hoje a quem você quer servir. Então esse princípio de servir a Deus está lá no contrato de Adão. Aleluia.
Então os hebreus passaram por isso. Todos os homens da terra passam por isso. Os reis da terra tem dois tipos de reis. Diga, dois tipos de reis. Os reis que são bons, reis de Deus. Diga, reis que são de Deus, que transmitem a glória de Deus, que representam Deus na terra, que agem como Deus agiria, que não é egoísta como Satanás. E existem reis como Faraó, como Nimrod, que são maus. Então diga, o que está por trás disso? Vamos à história. Então diga lá, Adão e Eva estão administrando o jardim do Éden. Diga aleluia. Diga, eles precisam demonstrar que são fiéis a Deus. Diga, fiéis no pouco e sobre muito te acrescentarei. Você conhece a passagem. Então Adão está ali e Deus diz assim: Adão, tudo que tem na terra é teu, pode administrar, pode usar, menos aquele pedacinho ali, aquela árvore ali. Diga, o que é isso? Por acaso um pai chega na casa dele, chama o filho e diz assim: filho, aqui está a geladeira, tu pode comer todo o queijo que tu quiser, pode comer todo o salame que tu quiser, mas tem uma parte ali que isso não pode pegar. Algum pai faz isso? Não. Então por que Deus fez isso? Diga, por quê? Pela justiça de Deus, por ele passar uma imagem, por ele ter sido logrado pelo primeiro criado dele, agora ele tem leis. O que é aquela parte da árvore do jardim que não pode pegar? É o mesmo imposto que os reis da terra passaram a cobrar a partir daquele tempo. É um princípio dos impostos de um rei. Por isso que Romanos capítulo 13 diz que devemos honrar a quem merece honra, e impostos a quem devemos impostos, que devemos pagar impostos porque é o governo, é a forma de governo, e aquela forma de governo deve representar Deus, que 99% não representa. Então é uma outra situação. Mas vamos continuar estudando o que Satanás faz para tirar Adão do cargo que Deus deu. Vai lá uma serpente. Na verdade é uma serpente masculino, ou serpente, ou então dragão. Preste atenção, diga dragão. Que o mesmo que atacou Jó e que hoje nós conhecemos pelo nome de Leviatã, que age no carnaval nesses dias, que se fortalece através do carnaval e das atividades do carnaval e etc. Que temos outro estudo sobre isso. Mas aquela tentação do diabo para fazer Adão e Eva pegar o que não é dele é o mesmo que hoje aqui no mundo, a questão de alguém que tem que pagar os impostos, e se ele não paga, ele perde o direito de usar aquela terra, de usar aquilo que ele usa aqui na terra. Então esse é um princípio dos reinos, dos reis, dos governos. Então diga, um princípio. Que nossos impostos hoje chegam a 70%, 90%, está errado? Lógico que está errado. Mas se a pessoa não pagar, ele vai ter sobre ele uma cobrança extraordinária, uma violência, enfim, vão tirar o direito da pessoa de usufruir do espaço. Então aquela lei de Deus, não mexa ali. Tem muitas outras coisas que nós podemos dizer que era aquela árvore, mas o princípio é não mexer naquela parte que pertence ao rei. Quem compreendeu, diga amém. Que nós chamamos de hoje dízimo.
e depois eu vou acabar no final provando para vocês. Então, quando Adão e Eva pegam algo que não é deles, que o patrão deles, o pai deles, Deus, tinha como teste de obediência, naquele fato, Satanás consegue tirar o decreto do aluguel, o decreto da terra, do Adão. E quem pega agora o decreto daquele aluguel da terra é Satanás. Agora Satanás tem na mão dele tudo que ele tinha antes. Agora as riquezas da terra são minhas. Quem está acompanhando? Adão agora vira escravo. E Satanás agora é o dono. A palavra Senhor é dono. E Satanás começa um reino na terra. Diga, um reino é formado de um rei que tem súditos, que tem um exército, que tem riquezas. E a honra de um rei, diga qual é? Ele sustentar seus filhos, seus súditos, dar comida, dar proteção, dar propriedade. E aí Satanás precisa de representantes. Então diga lá, Deus precisava de Adão para ser um rei na terra, representar Deus. Satanás precisa de pessoas para representar o reino dele. E aí começa a aparecer esses reis pagãos, como nós já falamos aqui de alguns, como Nimrod, como Faraó, e depois pelos séculos Hitler e tantos outros. E Satanás vai lá e diz para ele: eu te dou riqueza na terra, e tu manda matar tantas pessoas num acidente tal. Eu te dou riqueza na terra, e tu manda matar no incêndio tantas pessoas. Compreendeu? Satanás, com o poder da terra, da riqueza da terra na mão, estabelece reis que vão representar o seu reino, que vão promover adoração para ele, que vão trazer para ele glória e honra. Então esses reis, esses príncipes malignos, não trazem nada de glória para Deus. Então Deus hoje está procurando sobre a terra pessoas com o coração de rei, de príncipe. Diga, qual a diferença? Um rei pensa nos milhares que ele precisa sustentar. Diga, o escravo pensa em quem ele tem que sustentar. Então aí está o pecado do homem, ele querer para ele tudo. E aqui está a missão, o propósito de Deus criar você ser um rei, uma rainha. E o coração de um rei pensa em alimentar, em abençoar, em representar o reino celestial. Aleluia? Essa é a guerra. Agora, onde essa guerra é travada? Pergunta, onde essa guerra é travada? Nos tribunais celestiais. Nós temos 4 ou 5 aulas sobre os tribunais. Então, um tribunal que nós podemos ver claramente que acontece nas regiões celestiais, no livro de Jó. Ali está um tribunal. Ali está o juiz sentado, Deus. E Deus deu para Jó, o homem mais rico do Oriente. Não foi só Jó, Abraão também. Depois Abraão, Isaac, Jacó, depois Davi, depois Salomão, e por aí vai. E aí Satanás vem e entra no tribunal. E aí Deus diz: está vendo meu servo Jó? Diga, vamos parafrasear, vamos confabular. Eu estou vendo Deus dizer assim:
Está vendo ali Jó? Ele é como Adão, mas ele é fiel. Esse aí eu posso contar, esse aí é meu amigo. Esse aí não me vende por dinheiro. Esse aí não me trai pelo ouro. Esse aí não se corrompe por andar nas pedras folhadas. Aí Satanás diz o que está no coração dele. Também, olha só, o Senhor encheu de riqueza, assim ele te adora. Quero ver tirar a riqueza dele. Ele não vai te adorar. Então Satanás, ele está falando como um promotor em uma audiência, tá? Em uma corte celestial. É como um tribunal aqui na terra. Então, como um promotor, ele procura uma acusação para acusar o Jó. E ele arruma uma acusação. Ele diz: o Jó só te serve por interesse. Por isso, cada vez que você oferta na obra de Deus, ou ajuda alguém sem esperar nada, você quebra completamente todo o argumento do promotor chamado Satanás. Então o Jó passou por isso. O diabo vem e diz: ele te serve por interesse. Tira dele os bens para você ver se ele não vai blasfemar o teu nome. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E Deus provou Jó e deixou ele passar uma situação das mais terríveis, porque Deus apostava no Jó. Deus está procurando pessoas como Jó, que pessoas que Deus não vai ter medo de investir nele e de entregar muita riqueza para ele, que sabe que só vai ficar melhor se entregar riqueza, que sabe que ele não vai querer só para ele. Então, naquela questão do Jó, nós vemos claramente um tribunal armado, e Satanás faz a mesma coisa que ele fez com Adão. Ele já acusou. No caso de Adão, Satanás, eu te garanto que se eu tentar ele comer aquilo que é teu, ele vai pegar. E a mesma coisa você, que todo mês recebe teu salário, Satanás vai lá e diz assim: eu aposto que ele vai pegar o dízimo para ele. Eu aposto que ele come aquele fruto proibido. Então, queridos e amados, num tribunal, é muito importante o advogado saber tudo sobre as leis. Tem leis antiguíssimas que ninguém mais sabe que existe e que pode salvar uma pessoa num tribunal. Muito importante. Então, toda vez que você vê um tribunal, você lembra disso. Começa lá em cima. Satanás acusa Adão e diz: ele não pode ficar no meu lugar, ele faz igual a mim. Você compreendeu? Satanás diz para Deus: eu andava nas pedras folhadas, eu distribuía riqueza, eu te adorava. Agora o senhor bota Adão, o cara não te adora. Simplesmente esse fato é o suficiente para Satanás ter legalidade na vida de alguém. Ele não te adora. Ele não te adora. Pergunta que eu quero fazer para você: você adora a Deus? Então você é um príncipe. Você só vem mendigar na igreja e pedir coisas? Você é um escravo. Escravo pede coisas de escravo. Reis pede coisas de reis. Como se comporta um escravo? Irmãos, o diabo está tentando convencer você que você é escravo. E Deus está lutando para convencer você que você é um príncipe, uma princesa. Bom, então vamos lá. Mentalidade de príncipe e de escravo. Para finalizar, amados, quando Satanás vê alguém que Deus escolheu, que abençoou e que encheu de bens e riqueza,
ele usa 4 gafanhotos para atacar e levar aquela pessoa na miséria. O primeiro gafanhoto é chamado cortador, ele dá um pequeno prejuízo. O segundo gafanhoto é o migrador. O primeiro gafanhoto é um demônio que vive na casa da pessoa, todo dia dá prejuízo. Preste bem atenção, você pode ganhar 1.000 por mês, pode ganhar 5.000 por mês, 50.000 por mês, 50 milhões por mês. Se tem um gafanhoto ali, você nunca tem nada. Nunca tem. É que nem juntar um saco furado. O segundo gafanhoto, quando ele ataca, ele vem cada 3 meses, a cada 6 meses, ele dá um prejuízo. Ele é chamado migrador. O terceiro gafanhoto vem e ataca as riquezas de uma pessoa. Esse é o devorador. Diga, devorador. Devora tudo. Uma pessoa atacada pelo devorador, o devorador tira todos os bens daquela pessoa, bloqueia todas essas contas bancárias. A pessoa fica sem condição de comprar um pedaço de pão. Ele pode ser um príncipe, mas está vivendo como escravo. Quando uma pessoa é atacada por esses 3 gafanhotos, o 4º gafanhoto vem para matar. Quando eu estava pregando, ensinando sobre como frear os gafanhotos, que eu disse que nós tínhamos que ser fiéis no dízimo. O dízimo é a única arma que segura, que Deus disse, por causa do dízimo repreendo o devorador. Quer dizer, ele vem para tirar teus bens e ele tranca no dízimo. Então esse ensino, ele é de vida ou morte. Deus quer levantar príncipes. Deus não ama ver seus filhos passando necessidade. Não há nenhum pecado de você ter muito ouro, muita prata, ou de ter o chão pisando de ouro. O pecado está em aquilo encher teu coração e você não construir o reino de Deus. O pecado está no egoísmo, que é isso que derrubou Satanás. Então, finalizando, esses 4 príncipes de Satanás, eles vêm atacando a pessoa. Observe: físico, emocional, financeiro e espiritual. Quando Satanás tenta Eva, primeira coisa, o físico. Olha como é bom para comer essa fruta. Segundo, emocional. Olha como é agradável aos olhos. Terceiro, mental e material. Você vai ser grande, você vai crescer, você vai ser, vai ter sabedoria, vai abrir seus olhos. Quarto, será como Deus, espiritual. Estou falando para você que os mesmos princípios em todos os casos da Bíblia. Estou falando que agora, para finalizar, livro de Joel, capítulo 1, os 4 gafanhotos vêm, e o capítulo 1 diz assim: os 4 gafanhotos atacaram a terra, e se secou, a fome veio, físico, a tristeza veio, emocional, o prejuízo veio, financeiro, a morte veio, espiritual. Então, nos 4 níveis, o ataque. E aí, então, a pergunta é: como que eu vou me proteger disso? Então, diga: os príncipes, os reis, não tem nenhuma dificuldade em tirar o dízimo, em tirar 20%, tirar 90% do que Deus lhe dá. Então, como que Israel, você veja Israel, a terra de Israel, como que eles se protegem? Lavouras. Os gafanhotos não atacam a lavoura de Israel hoje. Diga por quê? Porque quando nascem vamos dizer, pega o trigo, nasce o trigo, o primeiro feixe de trigo que nasce, o primeiro pé, ele pega uma fitinha vermelha e ata. E por quê? Diga por quê? Aquele é o primeiro, aquele é de Deus. Todo judeu chega no Brasil vendendo meia, vendendo coisinha na esquina, ele tem vamos dizer, uma caixinha ali, aliás, 2 caixinhas, né? Entrou R$10, um vai para a caixa 2. Entrou R$100, 10 vai para a caixa 2. O dízimo. Diga: não mexo naquilo que é de Deus.
Então a riqueza dos judeus, o fato de eles serem príncipes, ser prósperos, está em observar essas coisas. Ezequiel 44:30 diz: traga as primícias para o sacerdote. As primícias é o primeiro fruto. Nasceu, separa o primeira banana, primeira maçã, primeiro fruto, tudo que é primeiro. Primeira camisa, vamos lá, diga primeira camisa, primeiro óculos, vai falando aí, primeira calça, primeiro o que? Vai falando aí, primeira bicicleta, o primeiro carro, a primeira moto, o primeiro navio, primeiro caminhão, primeira jamanta, o que mais? Primeiro avião. Diga, o primeiro filho, tudo que é primeiro, o primeiro dia do mês, a primeira hora do dia, tudo que é primeiro é de Deus. Então diga, quando eu separo o primeiro, estou freado, o cortador já não chega na porta. Diga, o migrador também está amarrado. O migrador vem de tempos em tempos. Então qual a oferta que de tempos em tempos nós podemos dar? É uma oferta de gratidão. Passou 3 meses, você foi abençoado, e o que você tem prosperou, multiplicou, você separa um presente. Nós temos as festas de Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculo, são tempos específicos de Deus para dar um presente específico. Na Páscoa é dado um cordeiro, no Pentecostes é 7 cordeiros, na festa de Tabernáculos é 70 boi. Aleluia. Então todas essas estratégias é para manter e segurar aquilo que Deus deu. Os príncipes protegem os seus bens, ok? Diga terceiro tipo de proteção, diga dízimo. O terceiro gafanhoto, ele não tira uma parte da lavoura, ele não tira 30%, ele liquida com a lavoura. Se um gafanhoto entrar numa lavoura, não sobra nada. Se o devorador entrar, que é o terceiro. Se entrar numa empresa, não sobra nada. Se entrar no salário, vai tudo. Então, o que Deus ensinou sobre como se repreende o devorador? Diga o dízimo. Malaquias 3:10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, diz o Senhor, se não derramar uma bênção tão grande que não terá onde guardar, e por vossa causa repreenderei o devorador. Então, se você voltar no caso do Adão, era o mesmo princípio, ok? Então Deus está ensinando os príncipes. Agora eu vou finalizar com a oferta dos príncipes. Diga, príncipe não se apega a bens materiais. Diga, ele é representante de Deus, representa um reino, que ele sabe que esse reino não tem fim, é um reino rico, e ele não é dono de nada. Aleluia. Então vamos finalizar. Você quer ser um mendigo? Quer ser um príncipe? Quer ser um rei? Quantos reis tem aqui? Uma rainha? Então você aprenda como que um príncipe oferta, tá? Olha só, Salomão, quando Salomão ele assumiu o reino de Israel, que estava falido, Absalão, que é irmão de Salomão, filho de Davi, que usurpou o reino, que tomou posse, ele botou tudo fora. Ele é a imagem e semelhança de Satanás. E aí Salomão assumiu. Nos primeiros anos Salomão só administrou o vermelho. Aí um dia Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, reúne todos os seus príncipes, capitães, generais, chefes de família, e disse: vamos ofertar. Os judeus trabalham muito com a gematria, com números, e números falam muito para Deus.
Então Salomão diz: vamos fazer algo que vai despertar Deus, para Deus descer na nossa nação. Vamos ofertar 1000 holocaustos. Veja uma oferta de príncipe, uma oferta de rei. Não pensa em pouca coisa, pensa grande. Aí quando ele oferta 1000 holocaustos, escute só, diga: na mesma noite, Deus desceu e disse: Salomão, pede-me o que queres. Cada vez na Bíblia que você ouve essa palavra, pede-me o que queres, é porque houve um ato de adoração ao extremo. No carnaval nós vamos adorar, e Deus vai descer e perguntar e dizer: pede-me o que queres. Então aqui que é importante, pedir certo, pedir correto, entender a mentalidade de Deus. Então Salomão diz: Senhor, eu quero 1 trilhão de reais. Foi isso? Digo: dinheiro vem, dinheiro vai. Salomão faz um pedido de um rei. Um rei sabe que ele é administrador das riquezas, e que a riqueza de Deus é para alimentar o seu povo, construir o reino de Deus, trazer segurança, trazer alimento, trazer educação, trazer felicidade para o povo de Deus, construir casa para ele e casa para Deus. Então Salomão diz: Senhor, eu preciso de sabedoria para... Eu vou traduzir para você: eu preciso de habilidade para adquirir riqueza, para poder abençoar o teu povo, para ser o provedor desse povo, porque é um povo muito numeroso. Aí Deus diz: porque tu não me pediu riqueza para você, porque tu não me pediu vingança contra os inimigos, porque você teve um coração correto, alinhado comigo. Diga: alinhamento. Alinhado com o meu coração, que sabe que a provisão vem para isso, para manifestar a glória de Deus na terra. Por esse pedido, eu vou te abençoar tanto, que tu terás o reino mais rico de todos. Aleluia. Te darei sabedoria como nenhum outro, e essa sabedoria vai te trazer riqueza como nenhum reino teve. Diga: onde é que está a sabedoria? Vamos ler o primeiro versículo, 1 Reis 4:7. Tinha Salomão, diga, 12 príncipes. Diga: discípulo de rei, príncipe. Diga: aprendendo a ser rei, príncipe. Salomão chama os 12, diga, 12 líderes pobres. Quantos querem ser um desses 12 príncipes? Levante a mão. E olha o segredo de Salomão, a sabedoria de Salomão. Salomão diz: eu recebi uma unção, eu recebi uma capa de riqueza, eu recebi algo de Deus muito grande. É tão grande, que eu não posso carregar sozinho. É um dom de adquirir riqueza, e eu quero dividir com cada chefe das tribos. Aqueles 12 ficaram felizes da vida, ele vai dar ouro para nós. Digo: não, eu vou ensinar vocês como vocês serão muito ricos. Aí diz o primeiro: bem-ouro. Pois não, quero ser o primeiro.
Então você assume o primeiro mês, janeiro. O que eu vou fazer? Você vai sustentar minha mesa. Você vai trazer sustento para o rei Salomão, para todo mundo comer nas tuas costas. O cara teria que trabalhar 1 ano para entregar aquela oferta. Ele tinha que sustentar o rei, os empregados, o exército, os animais, os cavalos. Era uma oferta bilionária. O cara ia gastar tudo que podia, toda a força para trazer aquele. Mas quando ele entregava aquela oferta de príncipe, diga príncipe, sabe que o que ele tem é para sustentar o reino. Eles entregavam tudo. E quando eles voltavam para casa, o cavalo tropicava no chão, o cara juntava lá, soltou uma lasca de ouro no caminho. E ali o cara paga, cava, já tem um monte de ouro, pedra preciosa. Resultado: todos os príncipes pobres, que eram os provedores da mesa de Salomão, receberam da mesma graça, da mesma unção que Salomão recebeu. Tornaram-se ricos como Salomão. E esta é a sabedoria que Deus deu para Salomão: reparte a unção com pobres. Os pobres ficarão ricos e te trarão riqueza. Você não será apenas o rei mais rico da terra, você será rei do reino mais rico da terra. Esse é o teu futuro. Aleluia! A riqueza vem para aqueles que pensam como um príncipe, que estão alinhados com o coração de Deus. Aleluia! Então, o segredo de um príncipe, de um rei, é ter o coração segundo o coração de Deus. Quero dizer para você o que está no coração de Deus. Diga o que é. Diga qual é o hobby de Deus. Se Deus tem um prazer, é de entregar toneladas de riqueza para os seus filhos. Aleluia! A paixão de Deus como Pai é presentear os seus filhos, realizar os sonhos dos seus filhos. Assim como você tem um hobby aqui na terra, o hobby de Deus é procurar pessoas que estão vivendo como escravos, mas o coração é de príncipe, e realizar o sonho e o desejo. Aleluia! Preste atenção, para as pessoas que pensam pequeno, para as pessoas que têm pouco desejo de abençoar poucas pessoas, Deus manda um anjinho. Mas para um rei que quer que todos os seus filhos tenham fazendas, todos os seus filhos tenham riquezas, Salomão pensava assim. No reino de Salomão, todas as pessoas tinham fazendas. As crianças brincavam com ouro e prata, com pedras preciosas. Era a bolita da criança, era diamante. Aleluia! Então, pessoas com essa mentalidade, Deus se alegra. Diga, Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Ele quer realizar, Ele quer trazer, Ele quer materializar na terra, Ele quer levantar príncipes na terra, para que represente o seu reino na terra, e todos os súditos possam glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então finalizo com um homem que Deus mais se alegrou do coração dele, Davi. Diga oferta de príncipe, igreja de príncipe, templo de príncipe. Nós calculamos hoje quanto custou para construir o templo de Salomão. Foi mais de 20
bilhões. Aleluia. Pensa numa casinha. Pensa numa casa de oração. Quanto custou? 20 bi. Troco. Aleluia. Davi, em 1 de Crônicas 29, está escrito que ele entrega numa oferta. O homem que cuidava das ovelhas malhadas, agora seu coração está completo. Ele cresceu. Ele entendeu que atrás das malhadas ficam os escravos, mas atrás das riquezas ficam os príncipes. Aleluia. Os príncipes são recheados de riqueza. Ele anda em cima das pedras afogueadas, mas o coração deles não está nas pedras. Um príncipe não tem nenhuma pena de ofertar. Em um dia, Davi ofertou o que ele tinha. Ele diz lá, 1 de Crônicas 29, ele chamou todos os seus capitães, chamou seus príncipes e disse: eu, com todas as minhas forças, já tenho separado para a obra do Senhor pedras, ferro, bronze e tudo mais. Mas hoje, por paixão, por amor no meu coração ao Senhor, eu estou ofertando todo o meu ouro. E ele está falando de 100 toneladas de ouro, fora o restante que ele tinha. Tudo, ele zerou. Disse: por paixão, por amor, na casa do meu Deus, eu entrego tudo isso. Aleluia. Aquele homem que faz isso num dia, depois junta aquelas ofertas dele, quando o pai dele, em 2 de Crônicas 5, juntou as ofertas de Davi, juntou as ofertas de Salomão, seu filho. Então escute, diga comigo: filho de príncipe é príncipe, filho de rei é rei, filho de rico é rico, filho de Deus. Então no final, na inauguração do templo, quando eles vão juntar e consagrar todas as ofertas, a Bíblia diz que havia tantas ofertas naquele dia que não se podia contar. E quando eles vão cantar e adorar, Deus desce, e a nuvem de Deus desce, e eles não podiam parar de pé. Diga aleluia. Aquela nuvem desceu, e era tanta unção, tanta presença, que eles não podiam parar de pé. Então diga: onde há adoração, Deus desce. Então nesse carnaval, o Leviatã está solto no país. Ele procura os Jó da vida, ele procura príncipes para atacar, ele procura pessoas com riquezas para torná-los pobres. Ele devora a terra, destrói governos. O que está acontecendo na Venezuela é uma atividade satânica. Um certo profeta teve uma visão alguns anos atrás. Ele chamou da serpente continental, que atravessava desde o Canadá, as Américas, e aquela serpente enorme, a cabeça dela vinha aqui, né, da Argentina para cá, e aqui começava a cabeça dela. E essa serpente, ela cria força no carnaval. No carnaval, com pecados sexuais, com todo tipo de orgia, com idolatria, adoração a Satanás, com todo tipo de violência, aquela serpente cria força, e ela destrói governos, destrói empresas, destrói vidas inteiras. Nós podemos ver que quando aquele profeta teve essa visão, o primeiro país que foi destruído foi a Argentina. A visão dele, aquela cobra atravessava, e da Argentina vinha para o Brasil, a cabeça dela estava entrando no Brasil. Então aquela cobra destruía tudo. Ali estava Leviatã, o mesmo príncipe de Satanás que destruiu Jó, que destruiu os filhos de Jó. Leviatã tenta destruir ministérios, Leviatã tenta destruir filhos, tenta destruir legados,
tenta destruir mantos, ele tenta acabar com a posteridade. É isso que ele fez com Adão. Então Deus nos deu uma arma. Nós podemos parar essa atividade satânica. Deus nos colocou aqui no sul do Brasil. Quando vai pegar uma cobra, a gente pega uma forquilha e cava na cabeça dela aqui, prende ela e atora a cabeça. Essa forquilha fala do apostólico e profético. Essa forquilha fala de adoração e intercessão. Essa fala de harpas e copas. As copas falam de taças cheias de oração. Harpas fala de adoração. Então Satanás mexia nas harpas, ele cantava, ele adorava, ok? Então fala de adorar, cantar, e taças fala de oração cheia. Então nós vamos encher as taças, nós vamos adorar, nós vamos apresentar a Deus nossas ofertas, nossos cânticos, nosso coração, e todo lugar onde tinha adoração, aquele profeta via que aquela serpente gigantesca, ela não podia fazer nada naquele lugar. Toda a terra, toda a cidade que tem oração 24/7, tem adoração, aquela serpente não tinha poder nenhum de atingir aquelas pessoas. Então nós aprendemos com Davi. Davi levantou o tabernáculo de Davi. Davi levantou intercessores. Davi levantou adoradores. Levantou pessoas com harpas, com músicas. Levantou os levitas para adorar a Deus o dia e noite. Ali, naquele tabernáculo, ele oferecia ouro. E ele oferece mais de 100 toneladas de ouro. Seu reino foi o reino mais abençoado daquela época. Dos tempos de Davi, teve 40 anos dourados, de muita prosperidade. Esta é a visão de Deus para o Brasil. Esta é a visão de Deus para a terra do Brasil. Terra prometida Israel, terra da promessa é o Brasil. Aleluia. Então eu quero que você levante suas mãos e adore. E apresente a tua adoração. Desses 4 dias, vamos adorar. Vamos fazer propósito com Deus. Vamos entregar nossos presentes. Vamos entregar nossas ofertas de ouro, de prata, pedras preciosas. Vamos entregar nossas ofertas de incenso, cheiro suave. Aleluia. Pai, nós te adoramos. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Aleluia. Nós te agradecemos nesse dia. Eu quero que você imagine que você é um príncipe, assim como Davi. Eu quero que você deseje no teu coração de um dia entregar uma oferta igual a Davi. Uma oferta que dá para construir um templo de mais de 20 bilhões de dólares ou de reais. Eu quero que você se imagine, você cercado de ouro e de prata, e entregando a tua riqueza como oferta ao Senhor. Davi sonhou, Davi conquistou, Davi adorou, Davi foi honrado por Deus. Pai amado e poderoso Deus, nós oramos hoje pela nossa nação, Brasil. Nós oramos pelo teu povo, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos a nossa nação. E nós pedimos que o Senhor guarde a nossa nação do ataque de Leviatã e seus príncipes. Guarde a nossa nação dos ataques do inferno, do ataque dos gafanhotos. Guarde nossas casas, guarde nossos filhos, guarde nossas vidas, guarde nossas empresas, nossas escolas, guarde nosso governo, guarde nossas terras, nossos campos, guarde os animais. Repreenda
todo o ataque dos gafanhotos e comece um novo processo em nossa nação, a devolução de tudo que foi roubado pelos gafanhotos, tudo que os anos perdidos, os anos consumidos pelos gafanhotos, seja restituído para cada dia de tristeza. O Senhor nos dê olhos de alegria para cada dia de vergonha, dupla honra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a nossa nação, guarde cada chefe de família, guarde os filhos. Não permita, Senhor, que aconteça o que aconteceu nos dias de Jó, nos dias de Adão e Eva, quando o inimigo atacou e tirou teus filhos do jardim do Éden, tirou teus filhos da posição que estavam. O Espírito Santo está vindo sobre ti. Vem, Espírito Santo, vem sobre o teu povo, vem sobre esta casa, vem sobre esta família, enche a tua casa, enche os teus filhos. Vem, Senhor, guarda, Senhor, esta família, esta casa. Santo, 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 Senhor Jesus. Comece a adorar. Que você veja pela fé. O capítulo 9 de Apocalipse fala que o chefe dos gafanhotos é Abaddon, ele é um destruidor. Mas no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 6, diz: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Está escrito que quando o terceiro selo era aberto, e o cavalo preto assolava a terra com uma balança, trazendo fome e destruindo a economia, esse cavaleiro do Apocalipse, esse cavalo do Apocalipse veio para danificar e tirar a economia do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem: não atingirá o azeite e o vinho. O azeite e o vinho. O vinho você bebe. O sangue de Jesus simboliza o vinho. O sangue do Cordeiro na porta da sua casa. Não permite o matador entrar. E o azeite na tua cabeça. Não permite que esses gafanhotos atinjam a tua vida. A tua casa está protegida. A tua vida está protegida. Em nome de Jesus. Eu abençoo você nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e diga: Senhor, eu estou debaixo da proteção do sangue do Cordeiro e do azeite do Espírito Santo.
e a minha casa será protegida. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós estamos fazendo um voto de servir o Senhor. Seremos príncipes e vamos servir o Senhor com as nossas riquezas. Diga que assim seja. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Dê um abraço a alguém e diga para ele: você é um príncipe. Você é uma princesa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.